Esta semana eu quero falar com você sobre um tema que tem trazido muito desafio para o meu coração, que é sobre libertação. Gente, é fundamental que você e eu tenhamos este entendimento, clareza. Eu tenho insistido muito com isso aqui. Às vezes eu ouço as pessoas falando a respeito de fé, crença, aceitar as pessoas como são. Meu irmão, é óbvio, isso é um princípio do amor, é um princípio do livre-arbítrio. Em hipótese alguma, você, ou eu, ou qualquer pessoa, devemos levantar juízos sobre quem quer que seja em face da decisão, em face da escolha que as pessoas fazem. Puxa, será que é tão difícil assim a gente entender que Deus, ao amar a você e a mim, Ele nos amou mesmo quando nós o rejeitávamos, mesmo quando nós estávamos nos rebelando, nos posicionando em rebeldia contra Ele e Sua palavra. Mesmo quando você e eu não queríamos e até rejeitávamos ao Senhor, ainda assim Deus nos amou de uma maneira incondicional. Então, pensando desta forma, nós jamais podemos imaginar em levantar juízo sobre quem quer que seja. As escolhas que você e eu fizemos e as escolhas que as pessoas têm feito, elas não tiram, elas não eliminam, elas não retraem, elas não impedem a manifestação plena do amor de Deus por todos os homens. Deus, Ele é amor, Ele ama as pessoas, Ele prova o seu amor por nós, por você e por mim, em que Ele enviou Jesus para nos salvar, para nos libertar, para nos curar. Bem, se nós aceitamos as pessoas, se nós entendemos que as pessoas, como você e eu, são livres para escolher, nós não temos por que levantar qualquer tipo de juízo, condenação, enfim, já disse e vou repetir se for necessário. Agora, quando você e eu decidimos, isso aqui é interessante, você e eu decidimos crer na Bíblia, seguir os ensinos bíblicos, viver conforme a palavra de Deus, andar segundo os princípios da palavra de Deus. Ora, aí foi uma decisão, uma escolha sua, minha. Você e eu ouvimos a palavra, conhecemos a palavra de Deus, e a partir deste conhecimento, desta informação, fomos informados a respeito das Escrituras Sagradas, conhecemos as Escrituras Sagradas, olha só, fomos conhecer a Bíblia. E a partir do conhecimento, o Espírito Santo de Deus nos trouxe revelação para a palavra de Deus. E esta revelação nos levou ao convencimento, à convicção de pecado. E esta convicção de pecado pelo Espírito Santo, conhecendo a palavra de Deus, nos conduziu, nos levou a experimentarmos a libertação pela fé. Então, livres para sempre é uma experiência que você e eu devemos experimentar a cada dia, todos os dias, em todo o tempo, de uma forma crescente, contínua nas nossas vidas. É por isso que a libertação, ela se dá no ato da cruz, no ato, do sacrifício de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lhe porás o nome de Jesus, disse o anjo a José,
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, tudo isto nos mostra claramente que a vinda de Cristo, Jesus veio para salvar, para libertar, para transformar. Mas esta libertação, esta transformação, esta salvação, ela alcança, ela se manifesta, ela é produzida na vida daqueles que reconhecem a palavra de Deus como sendo palavra de Deus, como sendo o verbo, a palavra que se fez carne, como sendo Jesus, a palavra encarnada que habitou entre nós, que viveu entre nós. E esta palavra agora nos leva a uma experiência de libertação. E uma vez livres do pecado, nós vamos agora ser livres de tudo aquilo que não glorifica a Deus, que não exalta a Deus, que não engrandece a Deus. Então, o ser livre para sempre começa no ato, na ação do sacrifício de Jesus, da sua morte, do seu derramar no sangue, o sangue que ele derramou naquela cruz. Tudo isto faz com que você e eu experimentemos a libertação. E agora vem o processo de santificação, onde Deus começa agora, pela sua palavra, pelo seu Espírito, pela sua presença em nós, a nos santificar, ou seja, a nos separar. A santificação tem este propósito, separar-nos para a glória de Deus. Então, aqueles que são santos, eles são separados para viverem para a glória de Deus. Esta libertação, este ser livre de forma contínua e crescente, faz com que no processo da santificação, é um processo, a libertação é um ato do sacrifício de Cristo, da sua morte e ressurreição. A santificação é um processo na sua, na minha, na vida do cristão, que se dá pelo poder da palavra de Deus, que se dá pela presença do Espírito Santo, revelando-nos tudo aquilo que não glorifica a Deus, que não exalta a Deus, que não faz com que ele, Deus, seja reconhecido como o Deus amoroso, misericordioso, bondoso, este Pai gracioso que ele é. Então, tudo aquilo na sua e na minha vida que não glorifica a Deus deve passar pela santificação, pela separação para uma vida de glorificação a Deus. Bem, como que você e eu podemos experimentar isso? Só tem um jeito. Disse Jesus em João 17:17, se você puder, por gentileza, abrir a sua Bíblia, como nesta semana nós vamos falar sobre ser livres e livres para sempre. Por que eu estou dando esse toque do para sempre? Porque essa experiência que essa crentalhada que se diz convertida está experimentando de tropeça aqui, cai acolá, é por isso que eu provoquei com o para sempre. É livres e livres para sempre. Se você se acha livre, mas vive escravizado pelo pecado, você pode ser livre da sua cabecinha, você pode ser livre da sua religiosidade, numa perspectiva, né? Da sua cabeça, da sua religiosidade. Mas por Cristo você não, viu? Quem é livre por Cristo é livre para sempre. Então, João 17:17 são palavras de Jesus que nos liberta e nos liberta para sempre. Ele disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, o único meio, a única forma, o processo que Deus estabeleceu, a forma como Deus estabeleceu para libertação e santificação é a palavra, porque o próprio Jesus também disse em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio Jesus também disse em João 8:36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Daí eu vou mais uma vez aqui insistir com você. Livres para sempre é quando você é verdadeiramente livre. Aí você pode estar perguntando, então, se existe uma liberdade verdadeira, existe uma liberdade falsa? Existe. Sim.
As pessoas podem conhecer a palavra de Deus, olha que interessante, seguir a palavra de Deus, seguir, conhecer, seguir a palavra de Deus. Quem disse isso? Tiago. Tiago fala que as pessoas seguem a verdade. As pessoas, elas têm este intento, instinto e intuito. Tudo isso. É uma intuição natural do homem, na natureza dele, seguir o Criador. Quem é o Criador? É a palavra. Tudo se fez por ele, tudo se fez por meio dele, nada do que foi feito existe se não for por ele, não é verdade? Então, ele é a palavra, ele é o Criador. As pessoas têm esse instinto, é algo intuitivo nelas. Elas têm esse instinto de seguir algo sobrenatural, soberano, porque nós somos criaturas, então na nossa genética, no nosso DNA, nós sabemos que nós não somos criadores, apesar de que a queda de Lucifer e de Adão se deram nesta, entre aspas, perspectiva, expectativa de se tornarem como Deus. E então a Bíblia está dizendo o seguinte, que você e eu podemos seguir a verdade e não sermos libertados de forma verdadeira. Olha que interessante. Tiago, se você puder, por gentileza, abrir a sua Bíblia comigo, eu fico muito feliz, porque se a gente conhecer tudo e não conhecer a Bíblia não vai adiantar de nada mesmo, não é? Então, se você puder comigo, a Bíblia é muito clara, a palavra de Deus ela é muito, como é que eu vou dizer? Ela não deixa dúvidas, ela é cristalina, ela é explícita, né? A Bíblia fala com clareza, a palavra de Deus, ela vai trazendo alguns princípios de fundamentos que são atemporais. É por isso que eu gosto, amo a palavra de Deus, né? A palavra de Deus que é viva e eficaz. Primeiro, Tiago, ele fala de forma muito clara, e eu gostaria de ir colocando isso para você. No capítulo 1, ele diz assim, olha, Tiago 1:19. Meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, para se irar. Aí ele diz, a ira do homem não produz justiça. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, preste atenção, a palavra em vós implantada, acolha a palavra, hein? Você pode ouvir e não acolher. Isso aqui é mais ou menos como o Tiago trata o pecado. O pecado você pode desejar e não conceber. O pecado ele só se torna pecado depois que você concebe. A palavra de Deus só se torna uma palavra verdadeiramente que liberta quando você a concebe com humildade no seu coração e ela é implantada dentro de você. E a Bíblia diz assim, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então só existe verdadeira libertação, só existe verdadeira conversão quando a palavra de Deus é implantada, quando você tem a palavra de Deus implantada no seu coração, de forma que esta palavra te livre de tudo aquilo que não traz a sua vida, que não conduz a sua vida para a glória de Deus. Então, Tiago, ele já falei isso aqui outras vezes, ele coloca as escrituras de forma mais incisiva. Por exemplo, quando ele fala assim, vocês não sejam meramente ouvintes, vocês sejam praticantes da palavra. Depois ele... Deixa eu só...
ele fala aí no capítulo 2, por gentileza, abra comigo. A partir do versículo... Eu vou ter que trocar o óculos antes da minha cirurgia, viu, gente? Tiago 2. Perdão, capítulo 1. Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu vou insistir nisso. Nós vamos ter a semana toda para refletir. Eu já ouvi muita gente falando assim: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Nós da Comunidade da Graça pregamos isso tem 30 anos, o pastor Carlos Alberto mais de 40 anos pregando isso. Aí a pessoa diz: eu estou crucificado, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo. Enfim, você que me conhece já ouviu isso várias vezes. Aí depois a pessoa, entre aspas, se desvia. Ela vai viver no mundo, na impiedade, na iniquidade. Meu irmão, com todo o amor que tenho por você, mas você é um ouvinte. Você não recebeu com humildade, com mansidão. A palavra não foi implantada, ela não foi enxertada. É verdade, ela foi semeada. E você até recebeu esta semente, mas não permitiu que ela arraigasse, que ela enraizasse, que ela aprofundasse na sua alma, no seu espírito, te libertando. E eu disse aqui hoje, e vou continuar repetindo, ser praticante da palavra é diferente de ser ouvinte. Capítulo 5, Tiago, ele faz uma outra abordagem, esta um pouco mais confrontante, talvez até de forma mais incisiva, mas é importante isso. Eu acho que toda a Bíblia é importante, né? Toda a palavra de Deus é importante. Tiago 5. Depois que ele fala de confissão de pecado, que é outra coisa que a gente precisa aprender, nós vamos aprender durante essa semana, mas é que as pessoas acostumaram a confissão de pecado no confessionário que a Igreja Católica Apostólica Romana estabeleceu, até com base no texto bíblico, até com base na palavra de Deus, é verdade. Só que fez uma restrição sacerdotal, clérica, que não é bíblica, não dá. Depois a gente conversa essa semana, mas a confissão, ela é pelo igual, ela é pelo semelhante, ela é pelo par, dentro daquilo que você e eu somos, seres humanos, pessoas. Mas enfim, Tiago 5,19, essa clareza aqui, eu estou falando a respeito de sermos livres para sempre, e chamando a sua atenção que às vezes a gente pode ser livre pela religiosidade, pode ser livre pelo conhecimento intelectual, pela informação intelectual aqui na nossa cabeça. Você pode ser livre pelo convívio social, porque tem muita gente que troca de convívio social. Ele vivia no bar, agora vive na igreja. Ele vivia nas festas noturnas e agora ele vive nas manhãs de oração. Mas isso aí, de repente, não libertou a pessoa. Você mudou de religião, você mudou de convívio social, você mudou de aparência. Você vivia com um tipo de vestuário, de roupa, e agora vive com outro. Na verdade, você e eu precisamos entender que a liberdade com que Deus nos liberta na pessoa do seu Filho Jesus é uma liberdade de uma transformação poderosa, de uma libertação de dentro para fora, espírito, alma e corpo, que vive agora este espírito, esta alma, este corpo, na pessoa da Trindade, da habitação da Trindade, do Espírito Santo, vive para a glória de Deus. Menos do que isso, é uma libertação que não é verdadeira. Por isso que Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, o Filho, vós verdadeiramente sereis livres. Quando o Filho não liberta, quando a religião liberta, quando a mente liberta, quando a informação do bem-estar, quando uma proposta emocional ou uma proposta racional de uma vida melhor. Ora, veja bem,
Quem é que tem uma vida melhor? Quem toma conta da sua própria vida ou quem fica fazendo fofoca da vida dos outros? Quem fica olhando para a sua própria vida e procura crescer não só na questão pessoal, espiritual, emocional, né, na questão de saúde, mas na questão profissional, ou quem fica invejando os outros, falando mal da prosperidade dos outros, da saúde dos outros, da beleza dos outros. É assim, gente. Agora, você pode ter esta libertação, mas ela não é pelo filho. Inclusive, você pode mudar valores, você pode ler bons livros e mudar a sua vida na perspectiva de história mesmo, claro. São duas coisas, viu, gente, que eu sempre falo aqui e vou deixar muito claro. E eu nunca disse que você não possa fazer a sua história. Vamos deixar, né? Diz que o óbvio só é óbvio para pessoas esclarecidas, então vamos esclarecer. Você pode sim fazer a sua história de vida conforme você planejar, conforme você entende que deve fazer. O que eu tenho dito aqui nestes anos na minha vida é que eu não quero ser o autor, o escritor, o planejador da minha história. O que eu tenho dito é que eu quero que a história que Deus escreveu para mim, planejou para mim, tem como propósito para a minha vida, se cumpra na minha vida. É só isso que eu tenho dito, tá bom? Mas voltando então para a libertação, você e eu podemos ser conhecedores da verdade, podemos seguir a verdade, podemos mudar de ambiente, de convivência social, podemos mudar nossa postura de valores, inclusive, e mesmo assim não sermos livres, libertados pela verdade. Porque a verdade que nos liberta é a verdade na pessoa do seu Filho Jesus. A verdade que nos liberta é a verdade na pessoa de Jesus. Não é a verdade do conhecimento intelectual, religioso, informativo. A verdade que nos liberta é a verdade na revelação da pessoa de Jesus. E aí Tiago diz assim, vocês não sejam meramente ouvintes, vocês sejam praticantes, cuidado. Depois do versículo 19 do capítulo 5, um texto também, de certa forma, esclarecedor, versículo 19. Eu fico atrás desses irmãos aqui direto, esses do versículo 19, você quer ver? Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, está na Bíblia, se ele se desviou da verdade, é porque ele seguia a verdade. Mas deixa eu dar uma notícia para você. Você pode seguir a verdade e não ser liberto pela verdade, não ser livre pela verdade. Olha que interessante. Porque no seu intelecto, no seu propósito de vida, de plano, você fala, essa verdade é boa, essa verdade traz resultados tremendos, esta verdade me coloca numa condição melhor do que a que eu estou. Eu vou seguir esta verdade. E as pessoas começam a seguir a verdade bíblica. Mas elas não têm a revelação do Espírito Santo, então elas não são libertas. Meu irmão, conhecimento, informação não tem nada a ver com libertação. A libertação pela verdade só existe na verdade que nos é revelada na pessoa de Cristo. Aí Tiago diz, meus irmãos, se alguém se desviar da verdade e alguém o converter, eu vou atrás dos irmãozinhos que se desviam da verdade, você também deve ir. Lembre-se do que eu falei hoje pela manhã, hoje aqui no início, hein? Não julgue ninguém, não se ache melhor do que ninguém, não pense que você é juiz de ninguém, que você será julgado. Cuidado, mas vá atrás e alguém o converter, vai atrás dele, mostra para ele que ele precisa se converter, nascer de novo, que essa verdade intelectual, que essa verdade religiosa, que essa verdade de uma proposta congregacional, de convivência social, ela é boa, mas não liberta, não transforma o homem. E aí a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, não sou eu não, tá? Versículo 20.
Sabei que aquele que converte o pecador do erro, do seu caminho errado. Olha a expressão agora, meu irmão e minha irmã. Abra sua Bíblia aí comigo, por favor. Abra aí no seu smartphone, no seu computador, a Bíblia física. Abre na sua cabeça, se você estiver lá de cor. Saiba que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte. Meu irmão, minha irmã, se vai salvar é porque ele estava condenado. Deixa eu ler a Bíblia de novo. Salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Está na Bíblia. Eu posso ser pastor, posso ser crente, posso falar língua estranha, expulsar demônio, profetizar, orar para as pessoas elas serem curadas. Pode fazer tudo isso para o inferno. Pode. Pode ser crente a vida toda, pode nascer crente, morrer crente. Porque tem gente que critica os católicos e diz, eu nasci católico, vou morrer católico. Eu conheço muita gente que fala, eu nasci crente, vou morrer crente, mas está na gandaia, está no pecado, está na mentira, está na fofoca, está no adultério, está na fornicação. Ah, meu filho, você nasceu crente, vai morrer crente para o inferno. Sua alma está perdida. Salvará da morte a alma dele. Eu não sei se sua Bíblia está escrito isso aí, é Tiago 5:20. Se tem que ser salvo é porque está perdido. Se está perdido, tem que ser salvo. Salvará. Ele seguia a verdade? Seguia a verdade. Ele estava na congregação? Estava na congregação. Ele pregava, cantava, pulava, saltava, fazia as coisas, cooperava, era dizimista, era ofertante, era um crente talvez que para você e para mim é como aquele jovem que procurou Jesus. Jesus, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou, você faz o seguinte, honra teu pai, tua mãe, segue os mandamentos. Ele falou, isso aí eu já faço desde a minha mocidade, sou um homem que faço isso desde a minha mocidade. Aí Jesus falou com ele, então já que você está nesse caminho, aí vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue. Ele falou, aí não, né, Jesus? Aí não, ué. Tava tudo indo bonitinho, olha só, o Deus que eu sigo me prospera. É igual tem crente que só fica crente quando ele está prosperando, quando Deus está abençoando, quando Deus está satisfazendo a ele. Aí quando ele começa as lutas, tribulações, provações, é aquele que tem a semente no coração, mas ela não foi implantada, enxertada, enraizada. Logo que vem a tribulação, a perseguição e tal, ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vou resolver as coisas do meu jeito, já que Deus, eu estava seguindo Deus, seguindo a verdade, todo certinho, mas já que a coisa não vira, não vai dizer o que eu quero, eu vou aí para fazer o que eu quero mesmo, ver o que eu quero. Então você não é livre. Livres para sempre são aqueles que experimentam a liberdade por meio da verdade na pessoa, na revelação da pessoa de Jesus Cristo. Se você deseja esta libertação, ela está à sua disposição. Deus já fez tudo, não dá para fazer mais nada, irmão. Não dá para fazer mais nada. Deus já enviou Jesus, já provou o seu amor. Aliás, vai uma dicasinha de parênteses aqui, você para de perder tempo fazendo prova com Deus. Já falei isso, quando você cresça, viu? Você que é crente, cristão, você que diz que é cristão, Deus já provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Deus nos deu o amor dele, o Filho dele, sendo nós ainda pecadores, como não nos dará com ele também todas as coisas? Então Deus já deu, já fez tudo que tinha que ser feito. Jesus já veio, já morreu, já foi crucificado, já foi para o inferno, pegou as chaves da morte, destruiu Satanás, aniquilou o pecado, venceu nossos inimigos, perdoou nossos pecados, pegou a dívida que tinha contra nós, rasgou, destruiu, triunfou sobre Satanás na cruz, já fez tudo. Já ressuscitou, já foi exaltado, já está à direita de Deus, já derramou o Espírito Santo, já fez tudo. Quer ser livre para sempre, livres para sempre. O caminho já está feito, pronto, estabelecido. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Confesse a Ele como seu Salvador, como seu Senhor.
Abra mão de tudo. Abra mão da sua própria vida. Abra mão de tudo e siga Jesus. E o mais, como diz a Bíblia, Ele fará. Por quê? Porque aquele que em vós começou esta boa obra há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus.